E agora é hora do quadro Pense Direito. Você sabe como funciona uma guarda compartilhada? A seguir, o advogado Lucas Cota de Ramos vai trazer alguns detalhes sobre esse assunto. Acompanhe. Guarda compartilhada. Para entender esse assunto, assim como vários outros no direito, é importante comparar essa modalidade com outras modalidades que também estão existentes no Brasil. Em se tratando de guarda, nós temos a guarda compartilhada, que é objeto desse vídeo, e também temos a chamada guarda unilateral e, segundo alguns autores da área jurídica, teríamos também a chamada guarda alternada. Basicamente, na guarda compartilhada, o menor terá a residência fixada na casa de um dos pais. Percebam, o menor tradicionalmente será encontrado ou morará na casa da mãe ou na casa do pai. Contudo, o outro genitor terá direito de visitação livre, geralmente, desse menor. Claro, mediante a combinação de horários para poder ser cômodo para todos, mas aquele pai que não ficou com o menor poderá visitá-lo na casa da mãe, por exemplo. Ou mesmo levar a criança consigo para poder passar um final de semana com o pai, para poder passar uma tarde de lazer com o pai, ir até um shopping, ir até uma sorveteria e depois devolver a criança na casa da mãe. Isso é a guarda compartilhada. Esse genitor que está com o menor, claro, tem o dever de sustentá-lo, e o outro genitor, que terá geralmente o direito de visitação livre, ele terá que pagar pensão alimentícia para o menor. Ainda na guarda compartilhada, nós temos algumas questões aqui, ó. Os genitores, o pai e a mãe, vão decidir em conjunto as questões sobre a vida do filho, como, por exemplo, a escola onde essa criança vai estudar, as atividades complementares que ele vai participar ou não, natação, piano, esse tipo de coisa, né? Aprender música, aprender a cantar, aulas de canto, natação, reforço, se for necessário. Decidir com quais amigos aquela criança vai poder conviver ou não, as suas boas ou más companhias. Os pais decidirão em conjunto essa questão. O objetivo da guarda compartilhada é evitar disputas, evitar aquele atrito, né? Aquele atrito que poderia haver entre uma situação e outra aí, e as decisões sobre a vida da criança. Claro, para haver a guarda compartilhada é importante que haja um consenso entre os pais. Por quê? Porque se a cada mínimo detalhe os pais divergirem, tiverem que acionar a justiça para decidir, por exemplo, a escola que o filho vai estudar, para decidir o professor da aula de natação, se a criança for fazer natação, por exemplo, o professor de piano daquela criança, enfim, essas atividades complementares. Se para cada situação mínima for necessário acionar o judiciário por conflito entre os pais, então a guarda compartilhada não é a mais adequada. Aí entra a chamada guarda unilateral. A guarda unilateral, ela não é bem a regra adotada no Brasil. Ela é possível, mas não é uma regra de se adotar essa modalidade, porque prefere-se realmente a guarda compartilhada. Contudo, quando ela não for possível, por absoluta divergência entre os pais, ou mesmo quando os pais deliberadamente combinarem, acordarem a guarda unilateral e o juiz homologar, aí sim será possível o exercício dessa modalidade, que consiste no seguinte: na guarda unilateral, a criança também terá residência fixa na casa de um dos pais. Só que esse pai ou essa mãe exercerá os direitos sobre a criança com maior preponderância. Ele que vai escolher ou ela que vai escolher a escola onde vai estudar. É ele ou ela que vai escolher as atividades complementares da criança. O outro genitor vai ficar mais afastado nesse poder de decidir aí. Essa é a guarda unilateral, tá bom? Tem algumas peculiaridades também, ó. O genitor que não ficou com a guarda da criança, ele vai ter o direito de visitação e convivência. Então, por exemplo, todo final de semana vai ficar com o pai, e aí durante o resto da semana fica com a mãe. Ou então um domingo na semana, um dia na semana, aos domingos, vai ficar com o pai, aquela criança, né? O pai vai poder sair com aquela criança nesses dias, vai poder levar ela para sua casa, vai poder, aos aniversários do pai, trazê-la para sua casa, os natais vai revezar. Um Natal fica com um Natal fica com outro. Enfim, é possível haver esse tipo de acordo aí também na guarda unilateral. Haverá para o pai que não ficou com o filho ou para a mãe que não ficou com o filho o dever de supervisionar. Veja bem, por mais que aquele genitor não tenha o direito de determinar cada situação mínima da vida do filho, afinal estamos tratando aqui de uma guarda unilateral, quem vai determinar essas questões mínimas é o genitor que ficou com a criança, o outro genitor tem um dever, uma obrigação de supervisão. Se ele perceber que a criança está desnutrida, está malnutrida, está com
um retardo ali no seu desenvolvimento intelectual, porque não está sendo acompanhada nas suas atividades escolares de maneira devida, então esse genitor tem a obrigação de zelar pelo direito e pelo bom desenvolvimento da criança. E claro, terá também a obrigação de pagar a pensão alimentícia para a criança, esse genitor que não ficou com a guarda da criança. E a terceira modalidade é a chamada guarda alternada. Ela está em desuso. Há alguns que dizem que ela sequer tem previsão legal no Brasil. E alguns criticam também essa modalidade porque ela seria muito prejudicial ao menor. No que consiste então a guarda alternada? Por essa modalidade, a criança ficaria, por exemplo, 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. O problema disso é que a criança não consegue estabelecer um vínculo, uma raiz com algum local, com algum círculo social, com amiguinhos, com pessoas do seu convívio. Quando essa criança fica, por exemplo, 30 dias na casa do pai, 30 dias na casa da mãe e vai revezando assim, às vezes ela vai, a cada 30 dias, alterar todo o seu círculo social, os seus amiguinhos, né, os seus vizinhos, os seus parentes com quem ela vai conviver. Vai ser muito drástico para uma criança. Então, por esse motivo, a guarda alternada ela tem sido preterida no Brasil, ela tem sido afastada e o que acaba sobrando, né, o que acaba sendo escolhido, ou é a guarda compartilhada ou é a guarda unilateral.